Vamos, então, para a nossa querida convidada, né, que é a Nea Tauil, psicóloga, já amiga aqui do programa Horizontes, já está aí na nossa telinha. Muito boa tarde, é um prazer recebê-la, Nea. Nea Tauil é psicóloga, psicoterapeuta, especialista em psicologia clínica, especialista em psicologia dinâmica, em psicoterapias de técnicas integradas também. Há mais de 20 anos trabalha com atendimento psicológico para adolescentes, adulto, adulto maduro e casal. É presidente do movimento social Eu Educando para o Amor Próprio. Sugeriu, né, alguns anos atrás, a criação do Dia Municipal do Amor Próprio em Porto Alegre para evidenciar a importância da educação para o amor próprio, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre e sancionada pelo prefeito em janeiro de 2020. E também para o Estado, né? Então, este dia, né, 28 de fevereiro, que foi o dia escolhido, né, é o dia municipal e estadual do amor próprio, faz parte do calendário oficial das datas comemorativas da cidade e do estado. Todos os anos, no dia 28 de fevereiro, será comemorado em Porto Alegre o Dia do Amor Próprio. Assim, né, é a nossa querida Nea Tauil, né, que apresentamos Nea Tauil aqui conosco hoje no programa Horizontes, que o tema é Segredo de Família. Quando esse segredo é revelado, como será que os familiares, né, que as pessoas envolvidas irão receber, como será que vão se portar, como é que vão conduzir, né, emocionalmente esse segredo em família. Isso tudo nós vamos estar aqui conversando hoje com a nossa querida psicóloga, amiga da Rádio Manaus e do programa Horizontes, Nea Tauil. É um prazer, minha querida, recebê-la. Fique à vontade. Boa tarde a todas e todos. Nessa chuva, né, Leia? Isso, Aqui está uma loucura. Agora aqui aumentou a chuva bastante. Aqui está uma loucura. A transmissão, mas vamos indo. Como você falou, né? Se cair, a gente retoma. Exatamente. Aqui, ó, a Nair Lara, uma amiga da rádio, já diz boa tarde, por aqui já tem um toró e refrescou bastante. Ufa, é isso aí. Já agradeço a audiência que já está chegando. Ó. Vera Lúcia dos Santos, boa tarde, Léa e Néa. Rosana Lima, boa tarde. Aqui em Gravataí também tivemos uma refrescante chuvinha. Em Guaíba, Vera Lúcia diz, no meu bairro ainda não chove, mas nublou. Que venha essa chuva, né, para refrescar. Estava um dia muito quente. Mary Toste, boa tarde a todos e a psicóloga. A Mary, audiência internacional. É isso aí, tua conhecida. Geografia do Rock também, aqui Tairone Melo, nosso amigo, que tem aqui comunicador, que tem um programa, também está dando um alôzinho. Terezinha Ertrig, dando boa tarde. É isso aí. Já agradeço a audiência e passo agora para você. Vamos iniciar. Obrigada, né, Léa, pelo convite. É sempre muito gratificante, né, ocupar esse espaço no programa Horizontes, um programa do bem, maravilhoso, com, né, informações maravilhosas que ajudam muito, né? E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre os segredos familiares nocivos. Falo em segredos familiares nocivos para a vida pessoal e familiar, porque nós temos aqueles segredos em família que não são nocivos. Alguns segredos de família são positivos, né? Não atrapalham a vida de um ou mais membros da família. Por exemplo, planejamento de uma festa surpresa, né? É um segredo positivo, não vai atrapalhar a vida de ninguém. Uma viagem, né? Uma festa, uma viagem ou um presente.
Então, a qualidade básica dos segredos positivos, né, é a ausência, né, de incômodo que eles trazem, né, e a duração que geralmente é pequena em relação aos segredos nocivos. Nos segredos nocivos, a duração é mais longa, né, e existe uma sensação de incômodo, né, de incômodo da parte de quem não sabe, e a exigência, né, de mentiras e distorções da parte de quem detém o segredo. Então, eles sempre trazem a destruição, né, da confiança na relação. Alguns exemplos, né, de segredo nocivo são, por exemplo, um aborto, ou uma tentativa, né, de aborto que não deu certo, mas a criança sobreviveu, uma relação extraconjugal, um abandono de criança que nasceu deficiente, um abuso sexual intrafamiliar, adoção, orientação sexual, né, um membro da família ou é gay, ou é lésbica, etc. Reprodução assistida, suicídio e muitos outros, né? Não falta, assim, são muitos tipos de segredos nocivos. Então, e também são diversos tipos, né, de consequências que podem prejudicar a vida pessoal e em família. Sim. Então, ao longo de mais de 20 anos, como psicóloga clínica, como você falou, eu venho escutando e conversando com mulheres, homens, famílias, casais, grupos, e todos impulsionados pela procura de tratamento psicológico, em decorrência de vários motivos. E nessa minha caminhada, eu já deparei com casos graves de pessoas e famílias afetadas negativamente por segredos. Em terapia, né, os segredos, eles são elementos de importante investigação, dando direções sobre possíveis hipóteses e possibilitando intervenções potentes na reconstrução pessoal e de laços familiares, né, comprometidos ou até mesmo rompidos. Quando Sim. O segredo é nocivo às famílias, os membros, né, familiares revelam um incômodo generalizado, sem que consigam identificar a quais fatos este incômodo pode estar ligado. Geralmente, há uma manifestação de desconhecimento de algo, sem que se saiba, né, a natureza ou conteúdo. Com isso, a comunicação na família, né, que seria funcional em termos de espontaneidade e confiança, torna-se uma comunicação falha, cheia de mistérios e enigmas, não compreendido por aqueles que não sabem do segredo. O que não pode ser revelado fica circulando, feito um fantasma, assombrando um ou vários membros da família. Não é por acaso, né, que a psicanálise afirma que toda repressão é falha. Sendo assim, os segredos familiares, eles são uma forma de repressão coletiva. O que quer que tenha acontecido é enviado para uma área obscura com o objetivo de que esse ocultamento faça o problema desaparecer. No entanto, né, esconder isso é o caminho para que aconteça justamente o contrário. Esse conteúdo inconscientizado continuará mais vivo do que nunca, embora ninguém possa vê-lo. Isso porque o que é reprimido sempre retorna. Não fica adormecido sob o sono dos justos, né? Permanece mais vivo do que nunca e sempre encontra uma forma de voltar. Muitas vezes, o motivo de um mal-estar psicológico está nos segredos familiares, que ocultam vergonhas e culpas. Esses segredos são transmitidos inconscientemente e acabam condicionando o bem-estar emocional. Os segredos familiares, eles existem porque as vergonhas familiares também existem. E é exatamente isso que transforma, né, o acontecimento em objeto de ocultamento. Sim. Aquilo que envergonha. Então, esse sentimento surge porque são acontecimentos inaceitáveis, objetiva ou subjetivamente. Se não fosse assim, não teria por que ser escondido. Não teria por que ser segredo.
né? Algo importante a salientar é que um segredo familiar, ele tem sempre dois pesos. O de quem sustenta e o de quem não pode conhecê-lo. Olha que coisa isso. E também tem muitas medidas, né? Que são as consequências que eu falei anteriormente, diretas ou indiretas, daquilo que não pode ser revelado. Principalmente porque segredos normalmente estimulam mentiras. Sim. O que, por sua vez, faz com que as informações fiquem escondidas ou sejam negadas. Como disse anteriormente, os segredos familiares nocivos, eles deixam muitas consequências negativas na vida familiar e pessoal, pois não há espaço para o desenvolvimento do amor próprio, e o sentimento de culpa toma as rédeas. As vergonhas escondidas sobre os segredos familiares sempre estão acompanhadas de culpa. Essa culpa é um dos sentimentos mais tóxicos e nocivos com os quais um ser humano pode lidar. Então, quem carrega essa culpa se sente indigno, busca e encontra formas de castigar, né, de se castigar de forma inconsciente. Sim. Muitas vezes, a culpa inconsciente se manifesta através da depressão, da ansiedade. Então, assim, ó, com certeza, segredos de família, quando eles são muito sérios ou carregam muita culpa, eles deixam seus depositários doentes. É o caso, até trouxe aqui para vocês, é o caso da publicitária e escritora Jennifer Tidd, uma mulher negra, que aos 38 anos, ela conheceu um segredo de família nocivo, que resultou no livro. Inclusive, fica a dica aqui para vocês, a leitura desse livro, que o nome do livro é Amon, Meu Avô Teria Me Executado. Se o Jefferson tiver aí, ele pode até colocar na telinha aí, na internet, se ele procurar esse nome, vai aparecer até a foto dela, da Jennifer Tidd. Então, é Amon, Meu Avô Teria Me Executado. Lançado no Brasil em 2013, pela editora Agir. Nesse livro, é possível ver o que um segredo familiar nocivo é capaz de fazer. Imagina descobrir, por acaso, que seu avô era um dos maiores assassinos do Holocausto. Sim. E que você, sendo negra, sabe que ele teria matado também. Sim. Então, aí o título do livro, né? Amon, meu avô teria me executado. E esse segredo ficou, né, guardadinho. Então, resumidamente falando, né, a mãe de Jennifer era filha de um alemão nazista chamado Amon Gott. Na época, sua mãe se apaixonou por um nigeriano e ela é fruto desse amor. Ela começou a desvendar o segredo da família quando estava, por acaso, né, quando ela estava na Biblioteca Central de Hamburgo, rodeada de milhares de livros, porque ela procurava informações sobre a depressão, que de tempos a tempos a assolava, já havia muitos anos. E, por acaso, né, ali ela tentando pesquisar essa depressão que ela sofria, ela puxou um livro de capa avermelhada que chamou muito a atenção dela, e ela começou a folhear esse livro. Chamava-se, o nome do livro, né, que ela pegou Tenho de Amar Meu Pai. Não tenho? Quando a Jennifer, né, ela começou a ver o nome, né, da protagonista, ela não queria acreditar no que estava à sua frente. Era Mônica Gott, a sua mãe biológica, que Sim. não havia há mais de 20 anos. Então, esse livro conta, né, que ela puxou, conta a história da mãe biológica dela. Gente, olha só. Então, tudo que ela sabia é que ela tinha crescido, né, em um orfanato e que aos 3 anos de idade tinha sido adotada por sua atual família. Sim. Ela sentia, isso ela conta, né, que ela sentia algo que não estava certo dentro de si mesma. Por isso, ela procurou entrar em contato com a sua mãe biológica para conhecer o seu passado. Sim. O que também não satisfez a sua inquietação interior. Ela tinha a sensação de que, de alguma forma, segredos familiares obscuros estavam à sua volta. Ela percebia a presença de algo ruim Sim. em sua vida. Um pouco depois, ela descobriu, né, que sua mãe havia ocultado informações relevantes. Por exemplo, que seu avô havia sido um comandante nazista. Ela soube disso através de um livro, né,
alguns documentos. Ninguém encontrou, ela que começou a pesquisar. Então, ela iniciou sua própria pesquisa até descobrir o segredo da sua família. Sim. E ela mesma disse, só pude começar a minha vida de fato, ter uma identidade, quando as histórias da minha família foram reveladas. Então, fica a dica para vocês desse livro dela, Né? muito interessante. Vê se está certo, é assim o título do livro? Amon, assim? Cadê? Isso. Amon, deixa eu pegar aqui. Amon. Meu avô teria me executado, é isso? Isso, Amon, 2 pontos, Amon, 2 pontos. Cadê aqui? Meu avô teria me executado. Ele foi lançado no Brasil em 2013, pela editora Agir. E no Google ali só dá ela, neta de Amon Gott. A gente já consegue localizar. Não sei se você... você está colocando para as pessoas, né? Isso aí, meu avô teria me executado, é o nome do livro. Editora Agir. Eu vou colocar. Vale muito a pena a leitura desse livro, até para entender cada vez mais a importância, né, da gente investigar a nossa história de vida, né? Sim. Exatamente. Posso continuar? Claro, com certeza. Então, para finalizar, importa dizer que temos, né, que saber que não começamos a vida do nada. Nós somos procedidos, né, por um conjunto de acontecimentos que definem boa parte do que somos. Por isso, é muito importante conhecer a nossa história, conhecer a nossa memória transgeracional, para compreendermos melhor a nós mesmos e para descobrir uma parte importante do que somos. Toda essa informação é fundamental para o nosso desenvolvimento e bem-estar, já que os segredos também são transmitidos implicitamente para gerações seguintes, Sim. Como foi o caso da gente, né? Que não é do conhecimento do que aconteceu, e sim os seus efeitos na psique. Ela, como no livro você vai ver, ela carregava as culpas que não eram dela. Ela carregava as culpas de tudo o absurdo, os horrores que o avô cometeu. Sim. Tanto que ela fala no livro, depois que ela consegue, né, fazer toda a descoberta, ela consegue entender o quê? Que a culpa não é herdada, que cada um tem a responsabilidade pelos seus atos. Sim, né? Tava no DNA, né? Entende? E aí, o que acontece? Se você não descobre, né, vai ficar no DNA, né? E a tua vida vai para o brejo. Você vai assumir as culpas de quem? De quem cometeu os delitos, mas você Sim. não é culpado. E ela estava pagando um preço muito alto, né? Carregando essas culpas inconscientemente, até ela descobrir. Sim. Muito interessante, né? Eu trouxe esse exemplo, assim, né? Verídico, que é para a gente poder... Ô, Neto, me avisa, porque já tem pessoas, tá? Comentando, tá? Muito importante conhecer a nossa história, a Janete Tauil. A minha irmã, Janete Tauil é minha irmã, lá em Mococa, no interior de São Paulo. Tua irmã. Oi, Janete. A Socorro dando boa tarde para mim e para você. A Linda Medeiros, boa tarde, psicóloga do amor próprio. Sua fala mostra que a verdade liberta mesmo. Essa aí, liberta. Ô, Léa, eu já finalizei o que eu ia falar e eu posso começar a responder as perguntas. Ok. Então, tu quer começar pela Linda? Porque a gente está... Isso, porque ela falou uma coisa muito importante ali, a verdade liberta, né? Uhum. Inclusive, e liberta mesmo, Linda. Inclusive, tem uma psicóloga, eu sou, assim, discípula dela praticamente, porque ela tem uma obra maravilhosa, Alice Miller, e ela falou muito, né, da importância do respeito e cuidado com a criança, porque são essas crianças, né, que vão se tornar os ditadores do futuro, dependendo de como, né, elas vão ser cuidadas ou não. E ela tem um livro, inclusive, com esse nome, A Verdade Liberta, Alice Miller. E ela também escreveu uma biografia de Hitler, né, mostrando esse ponto de vista. O que a infância, né, desse monstro, né, porque todo mundo, como é que ele se tornou um monstro? E aí ela trabalha, né, ela mostrando a infância, justamente esse trabalho que a gente tem feito de mostrar o que uma educação punitiva, né, negativa, é capaz de
de fazer com o ser humano e o que ele pode transformar esse ser humano. Então, esse ponto, assim, a verdade liberta, ela é muito importante, porque essas dores, esses maus tratos, eles vão ficar inconscientizados. E vão estar, né? E a pessoa nem se dá conta, porque ela não vai buscar a história de vida dela, e são exatamente esse material inconscientizado, o ódio reprimido, é que ele vai começar a sair para fora, e em quem? Nos inocentes, né? Ok, Porque a perfeito. pessoa não tem noção do que aconteceu com ela. Então, é isso aí, linda. Vamos atrás da verdade, vamos buscar nossas histórias, né? Autoconhecimento é isso, né, gente? É a gente conhecer, aquele mergulho, né, Leia? Mergulhar para dentro da gente, para cada vez mais trazer para a consciência aquilo que está inconscientizado, né? Conhecer a história da família, né, dos antepassados. Isso é muito importante. Ok. Tem aqui, muito obrigada, Néa. Tem aqui da Linda Medeiros uma complementação. Ela diz assim: psicóloga do amor próprio. Podemos dizer que as pessoas que descobriram seu passado e aprenderam a esclarecer seus sentimentos e pesquisar seus verdadeiros motivos não estão mais pressionados a transferir seu ódio aos inocentes? Nossa, perfeito! É uma pergunta bem apropriada, né, para o momento. É exatamente isso que eu estou falando, porque dentro dessa linha, né, que eu também acredito, que aquela linha, tanto que nós criamos, né, o Movimento Social Família Eu Educando para o Amor Próprio, justamente para isso, né, para que a gente possa o quê? Ter duas forças que humanizam. Porque que humanizam, né? A educação para o amor próprio, né, que educa, né, que ensina através do amor e não da porrada. E temos também agora para o adulto que cresceu sem essa possibilidade de ter uma educação amorosa, que ele possa buscar ajuda até na terapia, né? A terapia da família Eu, conhecer os seus eus, conhecer a sua história. Então, são duas forças humanizadoras. Porque eu acredito que o futuro da democracia, gente, é exatamente isso. Educar as crianças com respeito, com amor, para que elas se tornem adultos, né? Sem esse ódio reprimido, sim, inconscientizado, sim, e sendo projetado nos inocentes. Se tornem adultos libertos, né? Exatamente. Continuando em liberdade, depois eu passo aqui, porque tem outra pergunta totalmente fora da liberdade. É também liberdade, mas fora desse sentido. A Adriana Petter diz assim: liberdade e corregimento liberta. Ignorância e medo nos escraviza, Néa? Daí ela diz: amo te ouvir. Ai, obrigada, amiga. Também amo estar aqui ouvindo, né, os questionamentos, porque é importante a gente questionar, né? Nós estamos aqui questionando, né, gente? Porque sim, quem obedece cegamente, né, só vai fazer besteira. Tanto que essa psicóloga Alice Miller, ela dizia que ela já faleceu, ela faleceu em 2010, com quase 90 anos. Ela deixou uma obra imensa. Ela dizia que a obediência é um câncer. Então, nós temos o quê? Que aprender a questionar, né, para que a gente não saia agindo cegamente, né, de forma manipulada, sem questionar, só obedecendo. Então, acho que a liberdade também tem a ver com isso, né? A gente poder cada vez mais fortalecer o nosso amor próprio, porque a gente vai ter medo, medo real, não medo imaginário, né? Porque o medo imaginário que provocam, né, nas pessoas, tudo é uma ameaça, faz as pessoas, né, se recuarem. Sim. Não é? Então você fica presa, né? Também, com esses medos que você mesmo não conhece, porque são emoções que você não sabe lidar com as suas emoções, precisa aprender também a lidar com as suas emoções, seus medos, suas raivas, né? Seus ódios, olha aí. Saber um pouquinho, olhar para dentro para poder lidar com tudo isso, né? Porque senão fica realmente difícil uma vida, né, gente, com diversidade, sem ameaças, né? Como nós estamos vivendo nesse momento. Inclusive, Léia, eu gostaria só de complementar aqui um pouquinho o movimento Família Eu, né, gente, que eu criei, que nós conseguimos agora, nesse ano passado, a lei estadual também, que todo o estado do Rio Grande do Sul vai comemorar no dia 28 de fevereiro, o Dia, né, Estadual do Amor Próprio. Isso para a gente é uma conquista, uma vitória, né, Léia, porque você está aqui com a gente, acompanhando, né, passo a passo esse movimento. Então, esse movimento, ele trata-se, na verdade, de um movimento que pretende mobilizar as pessoas com dicas e reflexões e ações
que tem poder de chamar a atenção de todos para a educação, para o amor próprio e para a terapia da família eu. Pois são duas forças que humanizam. A primeira força é a educação para o amor próprio. Eu falo muito, né, gente? Vocês que me acompanham o tempo todo, né? É minha causa. Ela é um modelo educativo que defende a ideia de que a criança aprende o que vivencia e reproduz esse aprendizado na idade adulta. Por isso, a educação para o amor próprio educa com amor, respeitando a criança, possibilitando que ela, o futuro adulto do amanhã, possa reproduzir atitudes de amor, respeito consigo mesmo e com o próximo. A segunda força é a terapia da família eu. É um tipo de tratamento psicológico que possibilita o adulto que não recebeu educação para o amor próprio durante seu desenvolvimento infantil resgatar o amor próprio com os seus elementos, né? Autoestima, autorrespeito, autovalorização e se livrar das culpas. A Jennifer conta, nesse livro dela, o processo que ela passou psicológico. Ela não foi só investigar, né? Ficar ali procurando, pesquisando, porque ela sofreu muito com a depressão, mas ela também enfrentou muito essa descoberta, autoconhecimento, de investigar ela, né? Por dentro e conseguir se libertar das culpas que estavam sendo manifestadas até na depressão. Leia, então, assim, ó, esse aí é as duas forças do nosso movimento. Você está me ouvindo, Léa? Desculpa, eu estava com o microfone fechado. Eu estava dizendo, estou te ouvindo sim. Eu e que tentei falar e tu não me ouviu. Mas eu estava entrando no lance da culpa, né? Tem determinados autores que pedem ou que preferem, né? Ou que comentam, porque culpa é uma palavra, além da palavra, né? Carrega uma energia muito forte, né? Muito pesada, né? Culpa. Então, muitos autores comentam em relação a gente que devia usar responsabilidade. Naquele momento, fui responsável por determinada coisa porque não entendia de outra maneira, né? Hoje, né? Já que eu entendo de outra maneira, teria feito diferente. Pode ser? Sim. Porque isso, a partir do momento que... Como é que você vai fazer uma coisa diferente? Você precisa conhecer essa coisa, não é? Porque se você faz sempre do mesmo jeito, o resultado não vai ser diferente, né? Até a questão da interpretação. Eu posso interpretar uma coisa de uma forma, porque eu tenho uma crença, né? Eu tenho uma história familiar, né? Eu tenho uma crença sobre determinado dinheiro, por exemplo. Eu tenho uma crença sobre escassez, né? Isso vai ser no passado. Então, você está ali, se você tem uma visão, a interpretação de dinheiro é de escassez, né? Um exemplo. Essa é a mesma coisa. Como você interpreta, se você muda a tua crença, você muda a tua interpretação e, consequentemente, muda o resultado. Foi o que aconteceu com a gente, né? Ela conseguiu, né? Deu sentido, né? A questão do segredo, né? Que ela investiu muito nisso e começou a fazer sentido para ela. Quando começa a fazer sentido, é a tua libertação, né? Sim. Você renasce para a vida. Porque o sem sentido, né? No momento que começou a descobrir, começou a se libertar, né? A se libertar. Porque começa a fazer sentido, né? Perfeito. A culpa naquele sentido assim, ó, toma uma decisão em determinado momento da sua vida, né, que não é boa, que reflete em muitos prejuízos, vamos dizer assim, né, e a pessoa vive anos e anos na culpa, né, mas olhando de uma outra maneira, né, para aliviar, porque carregar uma culpa para o resto da vida, isso é muito ruim, já passou, né? Já aconteceu, né? Não é um segredo, é uma culpa de uma decisão, vamos dizer assim, de uma decisão. Né? Então, no momento que tu vai te tornar responsável, né? Tu vai pensar, era daquela maneira que eu entendia naquele momento, né? Eu não poderia ter feito diferente. Isso? Sim, e é por isso que nós estamos aqui para melhorar, né? Esse é o nosso objetivo, porque a gente pode, né, tomar decisões equivocadas, sim, né? Mas o que importa? Importa a gente rever e não botar isso para debaixo do tapete, né? Se você percebe que isso foi um momento equivocado, vamos tentar então a reparação, sim. Até mesmo se perdoar, né? Porque se a culpa, onde tem culpa, tem castigo. Então você mesmo se castiga.
Então, é importante até o auto-perdão, né? Você se questionar suas decisões equivocadas, se perdoar, porque aquela coisa, nós cometemos erros, nós falhamos, né? Mas nós podemos também fazer essa avaliação, justamente isso, né? O autoconhecimento, você investigar você mesma, você se perdoar é muito importante, né? Eu acho que primeiro perdoar a mim mesma. Na verdade, tem Claro, que perdoar o claro. outro. Não, tem que perdoar eu primeiro, né? Então, o auto-perdão ele é muito importante também. Mas, claro, tomando Exatamente. consciência, entendendo o que se passou, não é verdade? Assim como os Claro. segredos. É muito importante os segredos serem revelados, com certeza. E, para isso, tem que ser um trabalho, né? Bem trabalhado. Já viu a gente? Ela investiu e a gente fala assim, por acaso ela puxou um livro. Será que foi um acaso? Ela já estava procurando e, né, caiu na mão dela, porque ela vinha fazendo um trabalho, né, com terapia, tentando melhorar, e aí as coisas foram acontecendo. Você viu? Ela foi lá, ela estava na biblioteca pesquisando depressão. Né? Meu Deus, tem que ter um motivo disso, é muito sofrimento. E olha o que caiu na mão dela. Então, a gente vai atraindo também, né? E aquela coisa que a gente não pode esquecer, o inconsciente, né? Ele existe, não adianta negar, ele existe e ele influencia a nossa vida, olha, praticamente 90%. Por isso que o básico da psicoterapia, o que é? É tornar consciente o inconsciente, que está aqui. O nosso inconsciente é uma grande memória, que guarda coisa ali que a gente nem imagina. E muitas vezes você fica cega, né? Repetindo, sem saber por quê. Sim, Né? sim. Quantos casos de pessoas, eu estou na terceira relação, o cara é monopolista e agressão física, não sei, terceira relação. Tá, então agora vamos começar a questionar, né? Claro. Aí você vai começar, ela vai entender por que ela, entendeu? Está na Porque, história dela. Aí é, você vai investigar a história dela, tem um pai lá que era oculista, entendeu? claro, Então, sempre e essa culpa tem um inconsciente é motivo. uma culpa perigosíssima, né? Porque você se castiga sem saber por quê. Perfeito. Olha aqui a gente tem aqui uma pergunta. A Geografia do Rock, nosso querido amigo Tairone, ele diz: identidade de gênero e não orientação sexual quando algum membro é travesti e é muito reprimido. O quê? Quando é um travesti muito reprimido na família, isso é um segredo de família? Isso. E o que ela quer saber? O que fazer? Exatamente, eu creio que sim. Não chegou a perguntar, mas eu tenho a impressão que sim, em relação ao segredo, né? É Isso, mas reprimido, existe, não então, consegue existe se uma revelar. questão. Hã? Reprimido e não consegue se revelar, é um segredo. Tá. Ele, a própria pessoa. Então, tem que buscar ajuda, né? Para conseguir se revelar, né? Inclusive para ele mesmo, né? Ele se aceitar, né? Ele ou ela trabalhar esse amor próprio, para poder conseguir, primeiro, né? Eu lidar comigo e com a minha sexualidade, né? Porque não adianta, se eu não lidar, eu me aceitar, não adianta. Como é que nós vamos lidar com isso? O primeiro passo é trabalhar a sua própria sexualidade, a sua aceitação que você é. É aquela coisa, é acabar com a vergonha, né? E ter orgulho do que você é. Então, tem que Perfeito. procurar uma ajuda, né, psicológica, Sim. envolver toda a família. Aí é tudo passo a passo, né? Meu primeiro passo seria buscar uma ajuda psicológica para poder o quê? Iniciar o processo de autoaceitação. Exatamente, mas é um começo, né? Tem que É um agir. começo. Não podemos Tá? ficar paradinho, né, Léa? Nós temos que dar nossos passinhos. É como o próprio segredo, né? A gente vai devagarzinho, porque não é fácil, né? Tem situações seríssimas, mas de passo a passo a gente consegue trabalhar e libertar muitos membros da família e muitas vezes retomar as relações familiares, né? Perfeito. Mas tem que persistir. É isso aí. Quero agradecer a audiência que está chegando e fazendo perguntas. Rádio Manaus e Programa Horizontes agradecem. Agradecemos a audiência. Dê o seu like. Aproveite e dê o seu like aí no YouTube. É muito importante para nós. A Vera Lúcia dos Santos diz assim, ó, Néa, como lidar com esses sentimentos quando a família te exclui após um segredo familiar ser descoberto? E ela ainda complementa aqui, ó. E se for um adolescente, então é mais complexo equilibrar os sentimentos. Verinha, obrigada por estar aqui, né, nossa querida Verinha. É uma pergunta muito pertinente. E, de novo, eu volto, né, Verinha? A gente tem que buscar ajuda. A gente tem que buscar ajuda para solucionar, né, as nossas dificuldades. Porque é aquilo que a gente está vendo aí, né, gente? A rejeição, a exclusão, né?
Isso aí é uma dor, são feridas horrorosas, e nós temos que lutar contra isso, porque nós temos que lutar de novo pela democracia, né? E não pela exclusão, nós temos que lutar pela inclusão. E por isso que eu falei para você, uma das minhas lutas é essa, é lutar pelo futuro da democracia, que eu acredito que é isso daí, é respeitar as pessoas, ensinar as pessoas a lidarem com a diferença, porque senão nós vamos estar sempre vivendo o quê? Situações como nós estamos vivendo no atual cenário, né, gente? E nós temos que fazer o quê? Buscar ajuda para melhorar, conhecer nós mesmos, as famílias, né? Se sente algum desconforto, vamos desconstruir essa ideia de que psicólogo é para gente louca, né? Isso é mentira. É interessante, né, você manter essa crença, porque aí você não procura ajuda, porque buscar uma terapia vai abrir os seus olhos, vai tirar o óculos escuro, vai tirar você da cegueira emocional, e isso não é muito interessante. Né? Claro. Então, a nossa luta é muito grande, tanto que nós estamos no mês, né, da saúde mental, nós temos que aproveitar essa deixa para desconstruir o preconceito com relação à psicoterapia, né, gente? Porque ela é muito importante, autoconhecimento. Então, é isso que nós temos que fazer, buscar ajuda, né, de um profissional especializado para a gente poder dar os primeiros passinhos. E funciona muito, 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 muito. Hã? Perfeito. A Janete Tawil aqui, tua mana, complementa, né? Por isso que estou colocando aqui, né? Ela diz assim, ó, aceitar sua história é uma forma de se libertar, se perdoar. E perdoar quem te feriu, assim a sua vida flui. E ela continua, é difícil, mas através do perdão e do amor cura tudo. Isso aí, mana. É isso aí. Essa minha mana é uma que investe muito, né, em saúde mental, e que legal, está sempre buscando, né, crescer, desenvolver. Isso é muito importante, né, gente? Se conhecer, porque nós estamos aqui para melhorar. É aquela coisa, no caso da Jennifer, né, ela carregava atitudes do avô, inconscientemente. E se libertar disso é muito bom, né? Porque cada um que fique com a sua responsabilidade, né, dos seus atos. Claro. E todos nós temos uma historinha, como eu disse, né, gente? Nós não viemos do nada. Nós temos atrás de nós muitas historinhas, muitos segredos, né? E são variados tipos de segredos. Obrigada pela colaboração, Ana, também. Muito bom, né, Leia? Pessoal, todo mundo. É um assunto, né, que mexe muito com a nossa vida. O tema é muito importante. A Linda Medeiros diz aqui, ó, coisa séria, psicóloga, estava aqui pensando. Investidor para terrorismo não falta, mas investidor em projeto construtivo como o seu é muito difícil. Por que será? Linda Medeiros. Porque será, né? Por que será que uns se identificam, né, com terrorismo, né, ao invés de se identificar com amor? Por que será? Porque liberta, né? E eles não têm interesse nas pessoas libertas. Exatamente. E aquilo, né, que eu sempre falo, você vai se identificar com o quê? Né? Por que você se identifica com a destruição, com o terrorismo, e não com a construção, com o amor? Por que você se identifica com o ódio que nós estamos vivenciando? Porque tem uma história tua, né, que faz você colar naquilo ali. E esse é o perigo, né, gente? Porque dentro da tua historinha, aquilo que eu falo, vamos educar as crianças com amor, né, e não na porrada, com punição, com castigo, com ódio, né? Para não chegar adultos, né, a querer botar esse ódio para fora dessa forma distorcida. Porque esse ódio que nós estamos vendo sendo espalhado é uma forma distorcida, né, do ódio que a própria pessoa carrega dela mesma. A pessoa está jogando para fora um ódio da história de vida dela e está jogando nos inocentes. Então, então, para e pensa, se a gente pensar assim, se o futuro da democracia é cada um pegar a sua história e arrumar e investigar, eu acho que a democracia está salva. Ou não, a gente vai estar sempre nessa situação, sempre a democracia em risco. Por quê? Né? Então, esse projeto Família Eu, Educando para o Amor Próprio, é uma luta de passinho mesmo, porque, né, como você acabou de falar, né, é para quem investir em alertar as pessoas, para quem investir no amor, né? Nós estamos lutando aí para encontrar pessoas como vocês aqui, né? A gente encontra também, né? Nós estamos nessa luta porque tem muita gente boa que também, né, se identifica com o amor, com o projeto. Tanto que nós estamos aí, né? O amor está vencendo o ódio. E temos que continuar nessa linha. É isso aí. Agora você falando em democracia, né? Analisando em relação ao país, o país está passando por isso porque nunca
se libertou, na realidade, de todos os seus miasmas, né? Por isso que nós estamos passando por esses conflitos, né? Então, a gente precisa se conhecer, precisa se libertar, né? É isso aí. Perfeito, perfeito. Olha aqui, ó, a geografia do Roque Taironi, né? Ele vem, né? Complementar aquela primeira mensagem que ele colocou acima. Ele diz assim, ó, Débora Lee, né? Deve ser e diz assim, ó, Débora Lee, desde criança se sentia diferente, ela tinha 6 anos, era diferente porque ela não gostava de ser homem. Continua, tá? Ela saiu de casa por ser o que ela se identificava, né? E continua. Débora Lee nasceu homem e se identificava como mulher, né? Então precisa se libertar, né? Foi ainda bem que a Débora Lee se despertou, mas deve ter sido difícil, sofrido, mas conseguiu, não é mesmo? Como a Jennifer, né? Que nós acabamos de ver o que ela carregava, porque a questão está aí, é a gente lutar para se libertar. Mesmo essa questão da sexualidade, né, gente? Onde é que está escrito, né? Que você tem que nascer, você nasce, porque é aquela coisa, Freud veio aí, né? Explicou tudo sobre sexualidade, mas não pode, né? Você nasce, o teu corpo é homem, mulher ou intersexo, né? É pênis, vagina ou os dois sexos. Mas, se você vai se tornar homem ou mulher, é uma construção. Sim. Mas a ignorância, né? Ou, né, algumas ideologias, porque muitos disfarçam seus olhos atrás de ideologias, porque não conseguem, né, lidar com a verdade, porque você tem que aprender a lidar com a tua verdade para você parar de ficar se escondendo atrás de ideologias que não funcionam e só detonam a vida das pessoas, né? Porque a ignorância é uma coisa destrutiva, o próprio preconceito. Então, assim, a pessoa nasceu com pênis e vagina, mas não temos garantia nenhuma de que ela vai se tornar um homem ou uma mulher, né? A identidade sexual dessa pessoa. Então, assim, o que nos resta, né? É respeitar. Quem somos nós para julgar, para ficar determinando, ó, tem que ser assim, homem nasceu para casar com mulher, onde é que está escrito isso, né? Só na cabeça de gente que, né, desconhece a realidade da vida e nega a sua própria verdade. Por isso, de novo, a verdade liberta sim, e ela é a que protege a nossa democracia. E por isso nós temos sim que cada um buscar, né, melhorar cada vez mais para não ficar passando o que nós estamos passando. Porque senão não tem jeito, né? A criança que... E uma coisa importante, né, ela é que essa Alice Miller, essa escritora Alice Miller, os livros dela, que ela tem até um livro chamado O Drama da Criança... Ai, me deu um branco agora. O Drama da Criança Bem Dotada. Ela fala... Porque ela é uma mulher que trabalhou muito, assim, divulgou muito a importância do respeito da educação infantil, né, do cuidado, do respeito, do amor pela criança, e não, né, essa educação com base em castigos, os abusos, né? Sim. Então, isso é importante, é pensar sempre na criança que ela vai se tornar o adulto de amanhã, né, gente? Não é porque você virou o adulto e a criança, cadê a criança? Está na memória. Essa criança não foi embora, né? Esse adolescente não foi embora. Todos os traumas não foram embora. Estão o quê? Na memória, né? Exatamente. E aqui a geografia do Roque Taironi diz, né? A geografia de uma travesti é uma barra e mata um leão a cada dia. Todas aquelas pessoas, né, que querem se conhecer, né, se identificar com o seu eu, né, o amor próprio, a autoestima, é uma barra, né? É muito difícil e muitas vezes muito sofrido, mas e é uma coisa também, né, quando a gente inicia, não tem como voltar para trás, né? Não tem como desistir. A coisa só vai, né? Tu só tem que avançar, não tem como parar, estagnar, né? Crescimento não tem volta, né? Crescimento não tem volta. Isso aí. Não tem volta. Então, assim, ó, o que é importante, né? Nós estamos evoluindo, inclusive a população LGBTQIA+, né, gente? A luta é muito grande, um movimento fantástico, e só evolui, só cresce, e está mostrando para as pessoas, gente, vamos olhar para a realidade, vamos parar de acreditar em mentira. Para quê, né? Vocês estão vendo o que a mentira faz? Então, assim, vamos falar a verdade, inclusive para as crianças, para de mentir para as crianças, né? Vamos falar a verdade. Tem formas muito fáceis de falar a verdade para a criança que ela, uma boa, assim, fica mentindo, né? E aí cresce o quê? É uma mentira atrás da outra, e a mentira faz adoecer. Não adianta. Se a verdade liberta, a mentira faz adoecer. Tanto que é a questão do próprio segredo, né?
O segredo ali é uma mentira que está fazendo adoecer. É isso aí. A Então, vamos Adriana lutar. diz assim, ó, catarse, né? É uma catarse. Daí ela diz assim, ó, aqui a Adriana, cada participação da NEA é um fortalecimento de amor próprio. Parabéns, sempre vou dizer. Obrigada, obrigada, querida. Esse momento nosso aqui no programa Horizontes é uma delícia, eu adoro. Porque, principalmente por isso, né, Léa? Porque a gente está aqui fazendo o quê, gente? A gente está questionando, a gente está pensando, a gente está trocando. E nós precisamos muito, o tempo todo, estar fazendo isso, porque a gente vai se ajudando uns aos outros, né? Porque, é o que eu sempre falo, a palavra, a minha profissão, ela liberta, ela cura, ela trata através da palavra. O poder da palavra, ele é mágico, tanto para construir como para destruir, né? Então, nós estamos aqui, que a palavra faz a gente pensar. Então, vamos cada vez mais, né, Leia? Batalhar e criando esses espaços para a gente trazer assuntos que a gente possa estar aqui, ó, nessa tarde maravilhosa, apesar da chuva, né, Leia? Mas nós estamos Sim. aqui trocando, aprendendo, crescendo uns com os outros. Como isso é importante, né? Ah, Amor, espalhando amor. Amor, nós precisamos trabalhar amor, porque é o amor, né, é que é soberano e que vai proteger a nossa democracia. olha só, a Adriana continua aqui e diz assim, né? Depois de 30 anos, encontrei uma prima que me contou que minha avó foi a primeira mulher na cidade de Estrela que decidiu deixar o marido, num tempo em que a mulher nem podia decidir a própria vida. Soube só agora. Imagino minha avó há 60 ou 70 anos atrás fazendo isso. Eu fiz o mesmo, saí de casa, deixei um homem possessivo e levei meu filho. Por muitos anos fui marcada e julgada, mas soube que minha avó foi fodástica no século passado. Fiz o mesmo Olha e só. fiquei sabendo disso agora. Sei de segredos de família, né? É incrível como parecem coisas, já que não, agora eu não entendi. É incrível como parecem coisas semelhantes aos meus olhos, deve ser. Já fiquei, mas se negam, enfim, tá? Então ela aqui está contando, né, que ficou sabendo agora há pouco tempo que uma avó, há 70 anos atrás, né? Então são coisas, né, que aconteciam, pouca gente falava, né, por causa de culpa, de medo, de receio, porque era feio, porque era horrível, entende? Escondiam. Então, daí os segredos de família eles vão ficando, né? E foram crescendo, né? Porque a sociedade naquela época era muito dura, era muito rígida, né? Preconceito, né? Então, mas é aí que eu estou te falando. Você vê, se a gente parar para pensar, a gente já evoluiu muito, né? E temos que Sim, continuar evoluindo. Tem gente tentando fazer a gente voltar para trás. Foi o que eu te falei, sempre vai ter. Mas nós temos que lutar muito para mudar essa cultura, né? Do ódio próprio, da educação para o ódio próprio, praticada na nossa cultura. Por isso eu abracei essa causa e trabalho muito, porque, gente, é minha experiência de consultório, né? O dia todo, o tempo todo, ouvindo né, o inconsciente do outro e as histórias trágicas do outro, e essa falta de amor próprio, essa coisa, né, da obediência, esse medo, né, um medo que paralisa. Então fica fácil, você se torna uma presa fácil de ser manipulada, porque você não questiona, você não pensa, você só obedece. Então, assim, são muitas doenças emocionais que acabam, né, levando a pessoa a ser manipulada. Então, sim. é importante, de novo, né, esse trabalho do autoconhecimento, de você aprender a resgatar o amor próprio, saber o quanto isso é importante, porque, gente, se a gente for olhar para trás, né, minha mãe, a mãe da minha mãe, que direitos, né? Imagina a situação da mulher, gente, até hoje, olha a nossa luta. Imagina, vamos voltar para trás, né? Imagina isso na nossa psique, né? Na psique da mulher, É e olha a verdade. nossa evolução, e é uma luta imensa, né? Para a gente Ok. conseguir, né, o nosso espaço como mulher. E olha que nós já evoluímos muito, né? Porque lá atrás, na época das mamães, apanhava e ficava lá dentro de Sim. casa o segredo, né? Hoje a gente ainda consegue denunciar. Mas é uma luta e a gente tem que continuar lutando, porque, né, Leia? Isso aí. É bem isso, né? Quero agradecer a audiência. Temos muitas pessoas ainda enviando mensagens, né? Vamos lá. Rosana Lima. Para mim, é mais fácil perdoar do que me perdoar. O perdão próprio é um processo de cura difícil,
principalmente quando a família está inserida no contexto. Somente ajuda profissional não nos liberta da culpa. A mensagem da Rosana Lima. Ela disse o quê? Que a ajuda profissional liberta da culpa? Não, ela disse que é mais fácil perdoar os outros do que perdoar a si próprio. Ah, tá. Ela acha mais fácil perdoar os outros do que perdoar a si próprio. Isso, tá? Que somente a nossa ajuda cultura é assim, né? A nossa cultura é sempre para o outro, né? A gente não, é o outro, sempre o outro, né? É por isso que eu ainda falo, né? Primeiro eu, depois o outro, porque não tem Sim. lógica. Mas a nossa cultura ensina o quê, né? Eu até dou aquele exemplo, né? Você pega um avião ali, se as máscaras, né, caírem, você primeiro coloca em quem? Em você ou no outro? Tem que ser em você. Porque como é que você vai, né, sobreviver, né, e se colocar a máscara no outro? Você veja que a nossa cultura, essa questão do amor próprio, né, até do auto-perdão. Eu sei que isso é real, é muito mais fácil. Ah, é o outro, e eu? Né? Eu fico com chicotinho, porque onde tem culpa tem chicote. Então é importante sim se colocar em primeiro lugar, porque a nossa cultura não ensina isso. Muito pelo contrário, ensina que amor próprio, né, é você ser egoísta, ser egocêntrica, você é muito individualista, como é que pode você se amar? Mas eu tenho que me amar, e muito, para poder o quê? Para espalhar amor para o próximo, né? E tá bem para poder ajudar o próximo. Então você veja, né, Lé, que o nosso movimento ele vem até desconstruir conceitos errôneos sobre o amor próprio. Isso é importante, você se conscientizar primeiro você. É ok primeiro me amar e aprender, sim, me amar muito, para que eu possa o quê? Espalhar amor. Porque se eu não me amar, o que eu vou estar espalhando? Né? A culpa, quem sente culpa vai espalhar o quê, né? A culpa se manifesta de várias formas, como eu falei, inclusive através da doença, né? De agressões, dos ódios, né? Então, a Yara Cid está dando parabéns à rádio. Muito obrigada, belo programa que fortalece a resistência, que seja sempre um espaço comunitário de solidariedade. Temos que nos fortalecer e fortalecer. É isso aí. E hoje a gente está com Neta Will, psicóloga clínica, já conhecida aqui do nosso programa Horizontes, conversando sobre segredos de família. E o Ricardo Coelho diz o seguinte: quando a criança convive com a traição de um dos pais e, em sendo criança, não entende muito bem o que acontece, como fica? Você vê esse discurso, a criança não entende, né? É que nem aquela coisa assim, né? Você coloca um bebê no berço, você acha que ele é um bonequinho de pau, né? Lembra do Pinóquio? É um bobinho que tá ali, não entende nada, não percebe nada. É um bonequinho de pau, né? E de 0 a 3 anos é a fase que a criança aprende horrores. Sim, muito mais. É a fase mais importante da vida dela do que na universidade. Né? Hã? Ela entende tudo. Entende, percebe, e aí é que está, né? Aquilo que nós falamos no início, né? A transmissão, né? De uma forma inconsciente, que a gente não vê, e eu estou transmitindo. E a criancinha está ali, ó. O maior observador é o bebê, né? Você veja como a gente não valoriza muito, não está entendendo nada, não está percebendo nada. Vai! Tá? E muito. Olha a história da Jennifer, né? Como é que ela captou as culpas do vovô? De onde ela tirou isso? Claro. Se ela nem das atrocidades que o vovô fazia. Né? Entende? Então, aí, isso é a prova da existência do inconsciente. E a criança vai observando, ó, só fica olhando o tempo todo, né? É o maior observador que a gente tem. E só vai o quê? Aprendendo. E vai aprendendo. E você vê que é uma época, né? Tanto que hoje, até hoje, né? Que eles estão começando a valorizar a primeira infância. Porque a primeira infância, gente, era assim, ó, jogada na lata do lixo. E é ali que começa tudo. É uma fase tão importante que supera a universidade. E hoje está sendo valorizada, está sendo estudada a primeira infância. Ela é importantíssima. Porque o bebê não é um bobão que está ali, ó. Isso é importante a gente se dar conta. Daí vem, né? Começa a respeitar esse bebê, essa criança, porque ele é o futuro adulto, né? Claro. Isso é um conceito novo. Ainda, é um conceito novo. Dentro da barriga da mãe, né? Não é? Isso é muito sério. É isso aí. Até a questão do próprio aborto, né? A questão do aborto, né? Houve uma tentativa de aborto, o bebê nasceu. Já vi muitos casos assim. Mas o bebê tem algo que me incomoda. Até que conte para ele que tentaram abortar. Entende? Exatamente. É que é importante que ele saiba. Foi o que você falou, são decisões do momento que às vezes, né? Mas tem que tentar consertar. É isso aí. A Catherine diz assim, ó.
Este terrorismo, ponto de interrogação, já imagina o teu consultório lotado de pessoas odiosas, conservadoras, frustradas, necessário fazer análise, muita gente doida, ela disse. O momento que a gente está vivendo hoje, né? É aquela coisa, né? Tanto que a ideia de sair do consultório e ir para o social, levando, né, esse meu movimento, o movimento familiar Eu Educando para o Amor Próprio, tem muito a ver com a minha profissão. É graças à minha profissão que eu criei esse movimento, porque é de chegar gente no meu consultório de não ter espelho em casa, porque não suporta nem se olhar, de tanto que se odeia. Então, você tem uma ideia, né? Você não tem espelho em casa. Então, isso, né? E aí é muito ódio contra si mesmo, né? Muita culpa, e aí vem as doenças, né? Porque, na verdade, muitos vão buscar porque está deprimido, ou é um transtorno de ansiedade, ou uma anorexia, um transtorno alimentar, né? Cada um com os seus motivos, uma dependência química, mas o que nós vamos, né, investigar o que está por trás disso tudo, né? É aí que a possibilidade da pessoa ir se conhecendo, né, com a participação do psicólogo, do psicanalista, nessa caminhada, porque não é uma caminhada fácil, né? A gente olhar para a gente, para a nossa história, para a gente se entender, porque dói também, né? Mas nós temos também que ter essa capacidade de estar com outro, né, com outro profissional da área para poder nos ajudar a atravessar esse túnel escuro. Eu falo isso antes de ser psicóloga, eu também passei por esse túnel, né? Eu também tenho uma história de traumas, né? Cada um de nós. Antes de ser psicólogo também, né? Fui ali uma analisanda, né? Uma paciente que passou por esse processo, né? E continuo ainda buscando melhorar cada vez mais, né, gente? Porque é o que eu sempre falo, eu estou em construção. Acho que todos nós estamos em construção. E continuar até o fim da vida em construção, né? A Catherine diz, ó, né? Sempre bom te ouvir. A Linda, adoro aprender com você. Como aplicar amor no meu dia a dia? Tem mais um elogio que eu vou botar aqui, ó. Obrigada. Mary Tost, psicóloga NEA, sempre apresentando excelentes vídeos. Gratidão sempre. Como, então, vamos ficar Mary. aqui com a Linda, Obrigada. Vamos ficar aqui com a Linda Medeiros. Como aplicar amor no meu dia a dia? Para todos nós, né? Como vamos aplicar amor para o nosso dia a dia? Ah, tá. Então, eu acho que assim, olha, como é que você desenvolve, como é que você pratica, né? Tem várias formas, por exemplo, assim, muito simples, né? Além do autoconhecimento, de buscar se conhecer, a tua história. A meditação é uma forma, né? De você acalmar, de você pensar, de você se autoconhecer, não é? Eu tenho até um vídeo no meu canal, no YouTube, que eu falo de encontros, né, de amor próprio, que é um tempo com você mesma. Gente, tem pessoas que odeiam a própria companhia e vivem na multidão e não sabem o que é estar só, ficar quieta, sozinha consigo mesma. E isso é importante, né? Você aprender a ficar com você, a estar com você, né? Porque também a solidão, ela é saudável. Há momentos que eu preciso ficar só e estar comigo, né? Ter a minha individualidade. Então, tudo isso é uma forma de praticar amor próprio no dia a dia para espalhar amor, né? A própria alimentação, um exercício físico. Então, como é que eu vou, né, aplicar amor na minha vida? Através do amor próprio, praticando o quê, né? Coisas que são positivas para mim. Observar meus pensamentos, que tipo de pensamento, né, eu tenho diariamente, porque o pensamento também são perigosíssimos, né? Você tem que observar que tipo de pensamento você tem diariamente, porque eles também moldam a tua vida, né? O pensamento gera uma emoção, a emoção gera uma ação. Então, a gente tem que observar tudo isso, e tudo isso eu preciso observar como? Calma comigo, me observando, não é verdade? Aprendendo a me amar. Então, tem muitas formas da gente o quê? Aprender a desenvolver amor próprio se não recebeu amor próprio. Se não aprendeu a se amar, vai aprender agora. Começa, né? Vai buscar terapia, ou ajuda de um profissional, e aí começa, aos pouquinhos, desenvolver cuidados consigo mesmo, né, gente? É fácil cuidar dos outros, né? Que nem uma vez me perguntaram assim, mas como é que eu me apaixono por mim? Eu falei, como é que você se apaixona pelo outro? É a mesma coisa, você não vai olhar um sorriso, né? Ai, que sorriso lindo, ai, que andar bonito. Começa a prestar isso em você, né? Como é que a gente se apaixona por alguém que eu nunca vi? É a mesma coisa. Você começa a prestar atenção, né? Nesse alguém. Né? Às vezes a gente está tão sempre focada, bloqueada no ódio próprio, né? Nessa coisa que vem, né, da própria educação, que você não consegue nem olhar para você. Só fica olhando para os outros, e tem tanta qualidade,
tanta coisa bonita, né? E passa batido. Vou perguntar aqui para a audiência, porque o seu som está cortando. Eu quero saber que me coloquem aqui no YouTube ou no Face e me respondam se o som da Néa está cortando, é a minha conexão, tá? Aqui a Catherine diz assim, ó, autoconhecimento é amor próprio, não é mesmo, Néa? E a Vera Lúcia diz assim, ó, Néa, esse bate-papo objetivo sobre o amor próprio, tão importante em todos os tempos. Precisamos aprender a nos cuidar, a amar. Parabéns pelos esclarecimentos. Mais um elogio para você. Obrigada. A Mana diz assim, ó, ame-se em primeiro lugar, só assim você consegue espalhar amor e ser feliz. Isso aí. Viu? A gente fala o que tem dentro, né? A Vera Lúcia está dizendo que o som tá bom. Obrigada, Verinha, pelo retorno. Muito obrigada. Então, a Catherine também. Aqui eu tinha visto um outro. Aqui, a Catherine. Né, gosto demais de espelhos, tenho por toda a casa. Será que se amar demais seria algo preocupante? Gostei desse termo. Adorei. A emoção gera. Adorei. Você veja, voltando naquela pergunta lá atrás sobre autoconhecimento e amor próprio, é que eu sempre falo, né? Na idade adulta, você vê, a nossa cultura não ensina a gente a se amar, né, gente? Por isso que a gente está aí trazendo a educação para o amor próprio. A nossa cultura não ensina isso. A nossa cultura é uma cultura que ensina crítica, né? Não ensina elogios. Quantas pessoas têm dificuldade de elogiar e até de receber elogio, né? Até de se autoelogiar, que até isso eu falo, né? Se autoelogie, se abrace. Como me abraçar? Eu sou muito feia, eu sou horrorosa. É isso que ensinam, né? Então, para a gente virar esse jogo, é aprender a se amar, a desenvolver esse amor. E na idade adulta, a gente desenvolve o amor próprio através do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou me apaixonando por mim. Porque eu vou descobrindo que contaram uma história para mim que é mentira. Porque aquela pessoa que está te educando, que está te criticando, que está te botando para baixo, que está te rejeitando, que está te excluindo, ela está ensinando isso para você. Ela está ensinando para a criança que a criança é feia, que a criança não é digna de amor. Né? Então, a criança vai se tornar um adulto como? Eu não sou digno de amor, eu sou feio, eu sou isso, eu sou... Né? Não consegue se amar. Então, na idade adulta, a busca, né, da terapia para ajudar o quê? Do autoconhecimento é para você resgatar esse amor, que não deixaram ele desenvolver. A educação que a pessoa recebeu não deixa esse amor crescer e desenvolver. Então, eu fico parada naquela. Eu sou feia, eu sou meio incapaz, eu não dou conta de mim mesma. Né? Eu preciso do outro para caminhar, porque sozinho eu não dou conta. Então, você veja, muito de dependência afetiva, a gente tem casos, né, de relacionamento de dependência afetiva, e a pessoa fica submetida até à violência, né, doméstica, a abuso psicológico, abuso físico, porque ela não consegue caminhar sozinha. Ela se acha incapaz de caminhar sozinha, assim como ela se acha incapaz de ficar sozinha em casa. Então, ela vira escrava do outro. Então, vejam o quanto é importante, né, o amor próprio. Ele é fundamental para que a gente possa realmente ter uma vida boa e um bem-estar, né? Ficar confortável na própria pele, né? Eu sempre falo isso. Gente, como é bom estar confortável na própria pele, né, Léo? Seja como homem, seja como mulher, seja como transexual, seja como homem trans, mulher trans, travesti, o que for. O que importa é você lutar para sentir bem na própria pele. Isso é importante, isso é amor próprio, isso é autoestima. E se eu estou bem na minha pele, eu vou dar o quê para você, meu amor? Guerra, violência, vou te bater, vou te xingar, vou, né, abusar de você? Não, eu vou passar o quê para você se eu estou bem comigo? Futuro da democracia. Cada um está bem consigo e batalhar muito para isso, né, Léa? Você não acha? Com certeza. Eu vou deixar você comentando, né, o que a Vera Lúcia dos Santos está dizendo. Segredo de família é pôr as mãos num vespeiro mais necessário. Você fica, tá, comentando o que a Vera Lúcia está dizendo aí. Segredos de família é pôr as mãos num vespeiro mais necessário. Eu vou me desconectar e vou entrar de novo, porque a minha conexão não está legal, tá? A sua voz está
Está com muito corte. Então, você fique comentando, né? Deixa eu falar uma coisa. Você está falando que a Verinha disse que os segredos de família é o vespeiro, o segredo de família é um vespeiro. Tá, eu vou comentar para a Verinha, tá? Mas necessário. Continue que eu já volto. Então, Verinha, né, a gente, né, todos vocês, né, a gente está aqui essa tarde falando sobre os segredos de família nocivos. Sim, ele é um emaranhado na família, porque justamente aquilo que eu falei, né, a vergonha, a culpa, e o que se tem disso e que vai se passando um para o outro. Então, e aí não dá espaço para o amor próprio, né? Onde tem esse tipo de educação, né, de maus tratos, de segredos, de culpas, de vergonhas, de exclusão, de não aceitação do outro como ele é, não tem espaço para o amor próprio. E o amor próprio é fundamental para a gente viver a vida, como eu acabei de falar, né? Eu gostar de mim, eu me curtir, eu me admirar, assim como, né, eu digo, né, para o outro que eu curto, que eu gosto de estar, que eu admiro, eu tenho que ter esse sentimento em relação à minha pessoa, porque senão fica difícil conviver. Porque se eu me odeio, né, é aquilo que eu falo, ódio próprio gera ódio, assim como amor próprio gera amor. Deu, Léa? Voltei. Eu acho que está melhor. Deixa eu ver aqui se nós temos mais alguma pergunta. Então, a Vera, a Vera diz assim, ó. Não, foi a Vera que falou, né? Eu pensei que fosse a Catherine, do espelho. E tanto, né, Léa, que você veja que essa questão da importância do amor próprio é tão grande que nós conseguimos, gente, né? É muito importante, conseguimos essa data, né? O Dia Municipal do Amor Próprio e o Dia Estadual do Amor Próprio. E agora nós já estamos com o material encaminhado, Léa, para o Dia Nacional do Amor Próprio. Você veja que nós estamos dando passinhos, né? Por quê? Porque a importância desse sentimento e as pessoas que recebem o nosso projeto também tomam consciência da importância do projeto e do amor próprio. E daí abraça a causa que estão abraçando. Você veja, né, lá em 2020, nós conseguimos o Dia Municipal do Amor Próprio, inclusive a Lei 12.660, que ele inclui, né, o Dia Municipal do Amor Próprio no calendário de datas comemorativas de Porto Alegre. E lá em 2022, agora, né, de 13 de julho, nós conseguimos o Dia Estadual do Amor Próprio. E agora já estamos encaminhando o Dia Nacional do Amor Próprio. Eu estou enfatizando isso novamente, que você falou no começo, para que a gente possa ver assim, a importância do amor próprio, desse sentimento valioso. Ele é tão valioso que você está vendo que ele está, né? As pessoas nós estamos divulgando, nós estamos mostrando a importância dele, o que ele é capaz de fazer, tanto na vida individual como social, que tem muita gente que está abraçando o nosso projeto. Você pode ver, né? Tem, as datas estão aí para a gente comemorar, para a gente chamar atenção e conscientizar. Então, assim, a gente está firme, forte, resistente na nossa luta, mesmo, né, como disse a Linda, mesmo que para conseguir investidores para o bem, para a construção, é uma luta, tem que persistir. Mas a gente não desiste, né, Léa? É isso aí. Dia 28 de fevereiro, Dia do Amor Próprio, aqui na cidade de Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul, né? E esta conquista foi da nossa querida amiga, né? Psicóloga, Neta Will, né? Que vem e agora vamos para o nacional, né? Todo o nosso país, né, vai comemorar o Dia do Amor Próprio. Vai ter a data para comemorar o Dia do Amor Próprio, né? Há quanto tempo você vem trabalhando, né? Você conquistou esse dia em 2020 na prefeitura, né? No estado, quando foi, e quantos anos antes você teve que trabalhar, né? Olha, nós fundamos o movimento em 2018, lá em fevereiro, 28 de fevereiro de 2018, por isso da data 28 de fevereiro. E conseguimos, para ter uma ideia de data, né? E conseguimos o Dia Municipal do Amor Próprio em 2020, em janeiro de 2020. Sim. E depois já entramos com o pedido para o estadual, que lá em 2021, e saiu em 22. E já entramos com o pedido para o nacional, e vamos aguardar agora, né? Quem sabe agora, no final de 2023 também,
nós já conseguimos Maravilha, essa data. porque vamos conversar um pouquinho desse teu trabalho maravilhoso, que eu acho que você tem toda a razão, é só assim que a gente pode mudar o ser humano, né? A começar pelas nossas crianças, né? Porque assim, no momento que você tem esse dia, né, certo, nacional, né, vai poder entrar, né, uma maneira, né, de trabalhar isso nas escolas, não é mesmo, né? Sim, é aquilo que nós estamos lutando, né? A luta continua, é uma luta, porque você sabe que não é, né? Que não é até então, né? Você vê aí, vamos ver agora o que é com essa mudança toda, que a gente vai ter mais abertura para poder, né, entrar nas escolas e poder realmente, né, falar de educação para o amor próprio, que envolve, né, falar da família eu, falar do eu mental, do eu emocional, do eu sexualidade. Importantíssimo falar isso na escola, né? Mas até então não pode. Até para a criança se proteger, ela precisa conhecer sobre sexualidade, né? Por que as Sim. crianças são tantas crianças sofrendo abuso sexual? Porque elas não sabem nada, né? E é melhor não falar nada para elas, né? Deixa elas bem ignorantes, né? Porque aí fica mais fácil para o abusador fazer a festa. Então, você veja que a gente não tem que ficar, né, mentindo nem contando historinha para as crianças. Tem que falar a verdade, sim, né? Da melhor maneira possível, para que ela, até ela mesma possa se proteger, não é? Porque, veja, o Né? conhecimento, o autoconhecimento e o conhecimento é uma forma de proteção, né, na nossa vida. Com Nos certeza, protege. E com eu certeza. tenho até um post no meu no canal, né, da Terapia da Família Eu, no nosso canal, no Instagram, no Face, tem um post que eu falo que o pesadelo dos manipuladores é o amor próprio. Porque quanto mais eu me amo, quanto mais eu me respeito, mais eu tenho consciência, né, do que eu sou, e fica mais difícil ser manipulado. Isso é Sim, importantíssimo. Porque é muito fácil, né, gente? É um golpe atrás do outro. Quanto mais eu me conheço, mais fica difícil de cair em golpe. sim. E posso até cair. Se cair, fica mais fácil cair fora. Não fico muito tempo nele. Então, por isso que é importante a gente conhecer, a gente melhorar, para a gente, né, mesmo ter uma qualidade de vida legal, não é, Leia? Porque Com nós estamos vivendo um certeza. mundo hoje bem complexo, né? Bem Aham. complexo. O mundo da Olha, eu mentira, do faz de conta, né? Da enganação. coloquei aí na telinha para todos verem o canal, né, no YouTube, né, Terapia Família Isso, Eu, tudo junto. é, Ou Instagram, Terapia Família Eu, né? Tem isso, o site também, tudo com o mesmo endereço, famíliaeu.com.br. E aqui é o nosso Instagram da nossa psicóloga querida isso. Neta Muito Will. obrigada pela Então, divulgação. vocês vão lá no YouTube, no canal Terapia Família Eu, para ver todas as novidades, né, desse projeto maravilhoso. E como é que vocês pensam, né, como tudo pensa, entrar no currículo, uma psicóloga, uma orientadora educacional, como para ter isso como disciplina, né? Ou todas as matérias, todos os professores vão ter que estar desenvolvendo conjuntamente, né? E até mesmo assim, pensar em clínica e escola, né? Porque aquilo que eu te falei, o nosso projeto ele tem duas vertentes. É trabalhar tanto a educação para o amor próprio, que são crianças, né? Na primeira infância, vamos pensar lá, de 0 a 3, 3 a 8, e você vai estar trabalhando, né, desde já, ensinando a criança não só a questão acadêmica, né, gente? Porque educação pessoal e educação acadêmica são duas coisas diferentes. E o que Sim, estimula na nossa cultura? A educação acadêmica e a educação pessoal, né? A pessoa não sabe fazer uma higienização mental, né? E é só focada, vai estudar, tem que ter o título, né? Vai até o pós-doutorado, mas ela não tem pós-doutorado nem nela. Então, não adianta só a educação, investir só na educação acadêmica. Nós temos que ter, sim, uma possibilidade, é uma disciplina na escola, né? Que a gente possa trabalhar com a educação para o amor próprio, ou até mesmo aquela coisa, pensando, né? Estamos lutando também para isso, para ter uma clínica escola, e enquanto a gente trabalha a criança, até em momentos, né, de lazer da criança, até fora a escola tradicional, que a gente possa trabalhar a criança e também ter a clínica para trabalhar os pais, né, dessa criança. Porque a terapia também, ela entra nesse jogo. A gente trabalha a educação para o amor próprio e também trabalha os pais, né, porque esses pais exato, que vieram, que não tiveram essa educação. Então, a gente vai claro. o quê? Ajudar esses pais para que eles também façam o quê com essa criança?
entende? Então, nós temos vários projetos que a gente está apresentando, tanto para entrar na escola, né, formal, como para a construção de escolas mesmo, tanto em comunidades, não é? E estamos na luta aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Nós somos um movimento que está andando, né? Estamos em movimento, estamos dando um E passinho quando, de formiguinha, e ganhando quando as- agregados, e seguimos. Mas Ô, esse é o Néa, propósito, né? Trabalhar dentro dessas duas linhas de humanização, que a gente sim. acredita. Educar com amor, né? Ensinar a criança a cuidar dela, né? Primeiramente, dos seus Deus, que isso é educação para o amor próprio. O que é educação para o amor próprio? Você ensina a criança a se olhar por inteiro e aprender a gostar do que ela vê, com todos os seus Sim. pontos fortes e fracos, né? Você entende? Com tudo que ela é. E a terapia é para os adultos, né? Que, infelizmente, estão aí, que nós estamos vendo esses adultos cheios de ódio, cuspindo ódio, que não se conhece. A gente poder trabalhar esses adultos também, né? O Mobral, né? Antigo Mobral. É verdade, para os adultos É a se alfabetização, alfabetizarem. né? Emocional, sexual e Terapia etc. Mobral para os adultos, é isso aí. A Adriana diz assim, ó, dia 13 de julho poderíamos fazer um manifesto todos juntos? Não entendi. Dia 13 de julho poderíamos fazer um manifesto todos juntos? A Adriana aqui. Foi uma data que você falou aí, 13 de julho, 13 de julho? não? Não, não sei o que é o 13 de julho. É 28 de fevereiro, né? Exatamente. É Tá 28 de bom. fevereiro, com certeza. 28 de fevereiro, né, Adriana? Não sei o que é o 13 de julho que eu falei. Então, Adriana, tu te explica aí melhor para nós. São 16 horas e 24 minutos, nós estamos chegando no fim do programa, mas o Ricardo ainda coloca aqui, ó, Ricardo Coelho. Há alguma diferença entre amor próprio e autoestima? Na verdade, para a psicologia não usa muito, né, autoestima, mas há diferença, porque, na verdade, o amor próprio, ele é um elemento, né, a autoestima é um elemento do amor próprio, como, por exemplo, a autoestima, o autorrespeito, a autovalorização, são elementos do amor próprio. Então, a autoestima é o valor, né, a avaliação que você tem ao seu respeito. E isso faz parte, o quê? Do amor próprio. Então, tem essa, né? Tem uns que diferenciam, outros que não, outros que tratam da mesma forma, mas eu já faço a diferenciação, porque eu considero o amor próprio uma coisa e os seus elementos. Eu considero a autoestima como um elemento do amor próprio, porque a autoestima é exatamente isso, né? Como você se vê. E o amor próprio já é algo mais amplo. Sim, perfeito. Né, querida? 5 minutinhos, quero ver se faltou alguma coisa que você quer comentar, né? Que não comentamos, que as perguntas não preencheram, né? O que você está, né? Ainda resta falar. Eu deixo para ti, né? Dar até as considerações finais, né? E se despedir. E já me despeço de você, que é sempre um prazer você estar aqui no nosso programa, tá? Nosso programa sempre com os assuntos, né, maravilhosos. Siga lá, né, no Instagram, psicóloga Nea Tawil, né, ou então, e também no Instagram, Terapia da Família Eu, né, vamos modificar esse país, né, vamos conquistar a democracia, né, com amor próprio, autoestima, autoconhecimento, né, a iniciar, a começar pelas crianças. Né, por favor. Olha, muito obrigada, né, Léa, por mais essa oportunidade. Foi um momento assim maravilhoso estar aqui com vocês. Eu achei que foi muito frutífero, assim, falei coisas que realmente queria falar. Sempre estou falando e batendo nisso, né? Como você falou, no autoconhecimento, no amor próprio. O futuro da nossa democracia depende exatamente disso, sabe, da iniciativa individual, que a gente possa correr atrás, né, da nossa vida, das nossas coisas, nos conhecer, né, até os segredos das nossas famílias, cada vez mais investir em si, né, para que você possa realmente ter uma paz individual e colaborar para a paz social, porque como é que nós vamos conseguir a paz? Né? Porque se você parar para pensar, eu em paz, com mais milhões em paz, nós vamos o quê, né? Ter a paz. Agora, o contrário também, né? É verdadeiro, né?
Se eu não estou em paz, me identifico com quem não está, nós vamos fazer o quê, né, Leia? Então, acho que esse momento nosso é um momento, assim, né, dolorido, mas também muito importante para a gente refletir, para a gente questionar, para a gente cada vez mais questionar, e não só obedecer. E para questionar, a gente precisa, né, começar a olhar para dentro, mergulhar para dentro de si, né, Leia? Então, eu também, olha, agradeço, muito obrigada, fiquei muito feliz, né, com todos os participantes. É o que eu sempre falo, né, Leia? É uma delícia estar aqui no programa Horizontes, estou sempre receptiva, quando você me convida, eu venho, assim, com todo o amor, para poder estar aqui trocando com vocês, porque eu também aprendo muito com vocês. Então, muito obrigada, e já estou à disposição, viu, Leia, para um outro encontro, e muito obrigada a participação de todos, tá? E que tenham, né, uma ótima tarde. Sim. Vamos agradecer sempre pela audiência, que foi maravilhosa. E a Catherine aqui, o Dia Municipal, qual é a data? 28 de fevereiro. Municipal e estadual. E logo daqui a pouquinho, né? Mas daqui a alguns meses, vai ser nacional também. 28 de fevereiro, né? Bem legal essa data. E quem quiser mais informações, né, Léa, pode entrar lá no Instagram, no Face, no YouTube, que ali a gente fala sobre tudo, tem todas as informações, inclusive dicas, né, de como nutrir e praticar amor próprio. Isso. Entre lá, psicóloga Neta Will, ou terapia família eu, e lá você vai saber tudo, né, sobre esse tema maravilhoso. Né, só tenho que te agradecer, né, mais uma vez, excelente, são 16 horas e 29 minutos, as pessoas aqui participaram bastante, muito obrigada pela audiência, não se esqueçam de dar o seu like, dê o seu like no YouTube, isso é muito importante para o canal da rádio, tá? Excelente programa, diz aqui a Vera Lúcia dos Santos, e diz ainda, passou muito rápido, é isso aí. Quando o assunto é bom, né, e a convidada é excelente, uma excelente profissional, obrigada. Então passa rápido, não é mesmo? Uma delícia, adorei. Ok, um bom fim de semana para ti, minha querida, e até a próxima. Obrigada, tema querida, também até a excelente, próxima. Assim,